Cruzeiro mais uma vez consegue uma vitória diante dos seus domínios, mais de 55 mil torcedores no Mineirão nessa tarde de domingo, um jogo muito importante para a sequência da competição, porque o time vinha de 2 derrotas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O desempenho fora de casa é muito diferente do que o Cruzeiro tem em casa na competição, 100% de aproveitamento é muito difícil de conquistar, ainda mais nesse momento, né, de várias rodadas já que foram passadas, mas vamos destacar essa vitória que foi sim importante, com ainda destaques da última gestão, né, não dessa gestão nova que está trazendo vários reforços, 7 reforços aí para ajudarem o Cruzeiro na continuidade da temporada, vão poder estrear a partir do dia 10 de julho, mas Gabriel Veron, Arthur Gomes, que chegou a fazer um gol e foi anulado, participou de uma das jogadas, inclusive na jogada do gol do Gabriel Veron, tem também Álvaro Barreal e também o Matheus Pereira, esses 3 que fazem parte dessa antiga gestão. O Cruzeiro está fazendo bastante diferença em campo. O técnico Fernando Seabra falou bastante sobre isso e também destacou esse desempenho dos jogadores que vêm com ele desde o seu retorno. Quem é o melhor do brasileiro? Para mim, meu voto é do Matheus Pereira. Ah, o Pedro joga vôlei? Não, não joga. O Estevão também não. E o Estevão tá jogando mal? Não, muito bem. Ah, bom. Muito bem. Mas Então, o Matheus Pereira... justifique Matheus Eu Pereira. acho que o Matheus Pereira, assim, é muito difícil a gente tentar traçar uma comparação, né? Mas a influência do Matheus Pereira para o Cruzeiro eu acho que ainda é maior. O Matheus Pereira dita muito o que o time vai fazer. O Seabra deu ao Matheus Pereira uma liberdade de movimentação. Ele não é só o camisa 10, ele muitas vezes é o atacante, muitas vezes ele chega até um pouco mais. O Cruzeiro viveu problemas de conseguir ter alguém que fazia gols no time. Seria o Dineno que se machucou. Agora chegaram Caio Jorge e Lautaro Dias, que possivelmente os dois vão jogar, um dos dois vai jogar logo de cara. Mas o Matheus Pereira resolveu problemas do time. O Matheus Pereira, além de tudo, tem feito gols. É um jogador que participa de todas as jogadas praticamente ofensivas do Cruzeiro. As jogadas passam por ele. Ele, em relação à influência pro time, ele tem uma influência muito grande, ganhando pontos, fazendo o time jogar melhor do meio para frente, principalmente. E ele tem alguns jogos um pouco abaixo, mas os jogos abaixo dele são quase nada em relação aos jogos em que ele se destaca. Então, o Matheus Pereira seria o meu voto hoje de melhor. Eu fiz a pergunta porque eu mesmo fico pensando que é difícil você... É difícil. Porque é difícil, sim. O Estevão jogando muito, Sim, fazendo gols e dando gols para os seus companheiros, assistências. O Pedro, super decisivo no Flamengo, fazendo gol e dando assistência. Sem dúvida. E o Matheus Pereira da mesma forma. Os 3, assim, não, são 3 né? candidatos muito bons. Eu acho que quem votar em qualquer um dos 3, assim, tem motivos para justificar, acho que não tem escolha errada nesse caso. Eu ainda votaria no Pedro, que eu acho que ele tá, além de ser o artilheiro do campeonato, é o garçom, tá tendo muita influência fora da área, assim, mas uma questão, assim, acho que tá todo mundo ali, assim, mas acho que os 3, eu não consigo ver ninguém que se aproxime dos 3. Espetáculo todo jogo. É todo jogo, é impressionante que faz. Sim. Acho que a disputa tá muito parelha ali entre os 3. O problema é que o Matheus Pereira faz o restante do time do Cruzeiro parecer muito ruim. E não é, mas é que a diferença dele para os outros é gritante. Tecnicamente, o Prats falou, quando ele tem uma oscilação, quando ele não vai bem, ainda assim é acima da média em relação ao restante. Então é um cara que tem feito a diferença e tem uma característica de jogo que é rara, Abel, de ser um meia muito dinâmico. Ele não é um meia... como o Ganso, por exemplo, que joga numa faixa específica do campo, ou como o Renato Augusto. Ele é um meia com capacidade, muitas vezes ele volta atrás do meio campo, mas daqui a pouco ele já está perto da área, já está infiltrando para finalizar. Então, a dinâmica de jogo dele é muito interessante, com característica de um meia dos anos 80, 90, de dar assistência perfeita, de achar sempre o ponto futuro. Eu digo hoje, Abel, a seleção brasileira não tem um jogador com a característica do Matheus Pereira. De ser esse cara armador clássico, para mim o Andrés Pereira não é. O Rodrigo, quando joga por ali, também não é. O Rodrigo é mais atacante. O Paquetá é o que chega mais perto, de característica, eu tô dizendo. Mas quem chega mais perto, Paquetá, mas eu também acho que não o Paquetá hoje é mais um volante. Mas o Neymar, quando joga por ali, talvez se aproxime pelo que ele está se adaptando como jogador. Mas o Neymar também não é um meia de origem. Agora, o Matheus Pereira, com a qualidade que tem, se mantiver essa regularidade, Matheus Pereira terminando o Campeonato Brasileiro como craque do campeonato, jogando a bola que está jogando, é jogador para a seleção. Não sei para ser titular, se vai vestir a 10, mas ele tem qualidade para isso. Assino embaixo. Mas o pensamento dos técnicos normalmente não é esse. Joga no Brasil, não pode ir para a seleção. E se for, como o Fernando Diniz chamou o Rafael Veiga, vai e não joga nunca. Joga 2 minutos. O próprio Hendrick.
Agora foi porque o Vinícius Júnior estava suspenso, senão ia entrar 2 minutos. Então eu não consigo entender isso. Mas a gente vê a Colômbia, o Uruguai, jogadores que jogam no Brasil, jogam. Jogam bem, mas geralmente, tem oportunidade. Geralmente... Não quer dizer que o cara vai ter oportunidade e vai responder sempre, mas dá oportunidade. O Rafael Veiga foi convocado um monte de vezes, foi testado, nunca jogou, como é que tu vai saber? Mas geralmente alguns jogadores brasileiros são cobrados por mais intensidade, alguns caras que não foram testados em outras ligas. No caso do Matheus Pereira, ele jogou Premier League. E jogou muito na Premier League. Foi bem no West Bromwich. Ele acabou fazendo um movimento de carreira, indo jogar no Al Hilal da Arábia Saudita, ali não foi bem, ele teve problemas emocionais muito graves, está se recuperando disso agora no Cruzeiro. Então ele, com a cabeça no lugar, estável, feliz como ele tem demonstrado estar no Cruzeiro e com a experiência de carreira que ele tem, o Matheus Pereira é base do Sporting de Portugal, então ele foi formado na Europa. Por tudo isso, eu vejo um jogador com credenciais muito interessantes para a seleção. Não sou tão empolgado de dizer, o Matheus Pereira será a solução dos problemas para o Dorival. Mas não custa tentar, se o cara tá jogando bola. Mas é uma opção muito interessante de elenco para dar variação ao time. Nossa, no segundo tempo tá pedindo um meia para achar o passe, para jogar ali na entrelinha, para me dar mais dinâmica. Ele funciona perfeitamente. Como opção no elenco da seleção, ele precisa ser monitorado. Torcida Celeste, eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para estar atualizando vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Cruzeiro e sobre essa grande vitória para cima do Corinthians de 3-0. Matheus Pereira, a imprensa esportiva está rasgando elogios ao Matheus Pereira. O que esse atleta está jogando com a camisa do Cruzeiro é algo assim surreal. Essa que é a verdade, surreal. Joga muito, está valendo muito a pena investir 2 milhões de reais por mês por esse jogador, porque assim, é um jogador que está decidindo com a camisa do Cruzeiro, se ambientou muito rápido aos seus companheiros e quando os outros reforços chegarem no Cruzeiro, vocês podem ter certeza que o time vai melhorar e vai melhorar muito. Eu estou muito feliz com o desempenho do Matheus Pereira e eu creio, estou acreditando que vocês também do outro lado estão torcendo muito para que o Matheus Pereira possa evoluir cada vez mais e que ele possa ter essa regularidade até o fim da temporada, na próxima temporada, enfim, até o último dia que ele continuar no Cruzeiro, porque joga muito, joga muito. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!